muito bem-vindo, muito bem-vinda. É você que acompanha o nosso programa todos os sábados, o videocast Escutando os Sentimentos. Esta é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e agradeço a sua companhia. Você que está aqui pela primeira vez, eu vou lhe convidar a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo se gostar, dar um like aí se gostar e ativar o sininho de notificações, porque as notificações, quando são ativadas, o YouTube avisa você que tem programa novo no ar, tá bom? Hoje o capítulo, a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é o livro, né, que a gente vem refletindo sobre ele ao longo, né, desses sábados. E vamos trazer aqui a ideia da Hermância aí, né? Que esse livro é uma psicografia pelo espírito da Hermância Dufour. E o tema de hoje é Pressões por Testemunhos, é o nome do capítulo. Mas eu gostaria de convidar aqui, nesse momento, as nossas amigas lá do GESP, a Denairan e a Clotilde, que está aí chegando, convidá-las a fazer parte, né, desse bate-papo gostoso aí sobre o tema que a irmã está trazendo. O tema de hoje, eu já disse para o pessoal, vou repetir para vocês, é pressões por testemunhos. Muito bem-vindo, Dena e Clotilde. Olá, pessoal, Olá, mais uma Vivi. vez. Estamos aqui, o trio. Olá, Dena. Olá, Vivi. Bom estar aqui com vocês novamente. Bom, a Hermance, ela começa esse capítulo de hoje trazendo aqui uma historinha, né? Ela vem contar, né, no capítulo, uma breve história que se passa com um grupo de socorristas que a irmã participa lá no Hospital Esperança. Conta ela que, com a permissão de Deus, um médium, que eu não estou lembrando o nome, mas eu acho que é Sinésio, ele serviu de isca para um obsessor, que no caso é um espírito obsessor, que eles chamam de dragões, né, que são tipos de espíritos que operam nas zonas inferiores, na prática do mal, né, e esse espírito, ele é atraído para esse médium, né, com a permissão divina, e causa muito mal-estar nesse médium, para que a equipe pudesse esperar o momento certo para agir e resgatar esse obsessor para cuidados lá no Hospital Esperança. Bom, nessa história, Clotilde e Dena, a gente vê que a providência divina não exclui ninguém, né? Não deixa ninguém de fora, né? E um dos socorristas, que foi um líder do cangaço na Terra e hoje opera no bem, é a prova disso, né? Porque foi um espírito que em vida, né, encarnado, ele causou muita dor, mas hoje ele tem essa oportunidade lá no Hospital Esperança de trazer, né, de ajudar nesses resgates, né? Então, assim, o obsessor, ele é socorrido nessa história, né? E a gente vê que ninguém, ele fica de fora, né? Ninguém fica de fora, tanto na Terra como depois que desencarna, dos olhos de Deus, né? Porque um dos socorristas era um líder do cangaço, alguém que, né, que causou muita dor quando encarnado, e o obsessor, ele é socorrido nessa história com muito amor. O tema de hoje é mais ou menos essa questão do obsessor, do médium, essa relação. E para trazer, né, desmistificar um pouco essa ideia, né, que o obsessor é só o malvado, né? Ele também é vítima, né? E ninguém está de fora. Deus, ele está, com a sua misericórdia, ele está trazendo, né, o socorro a quem precisa, seja ela, né, uma pessoa, o obsessor, seja ela o médium, não é isso? Ninguém está longe aí dos olhos de Deus, né? Se Clotilde permitir. Eu só estava, Dena, só como uma provocação até para você mesmo, você pode discorrer bem sobre isso. Numa das atividades mediúnicas lá do GESP, me veio, eu creio que sob inspiração, mas eu não tenho certeza, a expressão de Jesus, que dizia assim: nenhuma ovelha se perderá do rebanho do meu Pai. Muito bem. Eu não digo que a gente é afinada,
Complementando isso aí, também tem: Deus não quer a morte do pecador, mas a do pecado. Então, trazendo isso para. Isso é uma linguagem bíblica, né? Então, trazendo isso, não quer o aniquilamento do ser, né? Não quer o aniquilamento do ser espiritual, levando ele às trevas por uma eternidade, né? Mas o que se quer é o burilamento, a ressignificação de emoções primárias, né, que são as emoções, os desejos, porque essa pessoa encarnada que Viviane falou, o desejo dele era um desejo de justiça, a qual essa justiça só iria se consolidar através de suas mãos e de mãos que se aliaram a eles em forma de vingança. Então, foi um Era o desejo entendimento dele, né? dele, era um desejo indisciplinado. Né? Eu acho que em algum outro momento que a gente já se encontrou, a gente falou dessa questão do desejo indisciplinado, que resultou em tragédias inúmeras, porque, segundo conta a história, essa pessoa tinha vários outros que faziam parte desse grupo, e em nome dele causava muita atrocidade. Né? Então, de repente, não ele necessariamente, mas as pessoas que o acompanhavam utilizavam desses desejos indisciplinados e causavam terrores em nome da pessoa, né, que comandava. Enfim, então, exatamente, porque essa conscientização pós-mortem dessa pessoa, né, sobre a sua má conduta, desse desejo indisciplinado, e ao estar num ambiente trevoso, por assim dizer, ele sabia os meandros todos, né, de como aquilo funcionava, e depois usou desse conhecimento para o bem. E hoje é um guardião, por assim dizer, é uma pessoa socorrista, e que, da mesma forma que essa pessoa que foi socorrida, que fazia parte da Falange dos Dragões, também é uma pessoa que, em algum momento de sua vida, de forma indisciplinada, se perdeu em seus desejos, em suas ações, porque sentiu, agiu, né? Então, também se perdeu, mas, no fundo, todos nós, a partir de um momento em que a consciência, né, se faz presente, seja ela o menor fiascozinho, uma menor luminosidade, a misericórdia divina vem ao resgate de todos nós. E essa é uma leitura muito boa. Dena, só acrescentando sobre o irmão, que no capítulo chamam de Capitão Irmão Ferreira. Irmão Ferreira, né? Irmão Ferreira. Ele, só acrescentar assim, que em outro trecho do livro há uma explicação de Dona Modesta, que assim, eu vou abreviar bem pouquinho, só numa frasezinha, que ele estava preso em regiões umbralinas, por conta de tudo que tinha feito quando aqui encarnado, e quando recebeu o chamado de Jesus para trabalhar na Falange do Bem, apesar de ele achar que era um pecador, mas ele não titubeou em escolher seguir Jesus. E essa é o grande diferencial dele, né? Ele se coloca como uma pessoa errada, como uma pessoa que tem muitos débitos perante a providência divina, perante as leis de Deus, mas ele não hesita em ajudar sempre que é chamado. E justamente por conta dessa proximidade dele ainda tão intensa, com tudo o que ele fez, é que ele é chamado, nesses casos mais difíceis, como o desse que é narrado nesse capítulo, né? Do espírito da Falange dos Dragões, como Dena bem expressou, né? E eu acho interessante porque Hermance descreve a situação desse dragão, digamos assim, que vale dizer, não é um dragão no formato daqueles dragões dos filmes que a gente vê, né? Isso. É só uma expressão. É uma denominação que usam até mesmo para aterrorizar.
né? Assim, né? Isso, é só para expressar assim o tanto de raiva, o tanto de temor que ele causa às pessoas que o cercam, né? As pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Ela coloca assim que ele tá tão, eu acho que ele mergulhou tanto, a interpretação que eu dou, né? Que ele mergulhou tanto no mal, que ele se perdeu ali no meio de tantas recordações, de tantos desejos não educados, não disciplinados, e aí fica difícil para ele sair. E aí, no que ele entra na sintonia do médium, o médium se desequilibra momentaneamente, e aí é onde eles colocam essa coisa da isca, mas o médium não é isca, ele é utilizado, não vamos pensar assim no médium na ponta de um anzol, né? Eu gosto de brincar assim, mas ele é utilizado e ele se coloca mesmo à disposição para isso, para ser um chamariz, né, desse tipo de espírito, para que eles possam ser socorridos. E Hermans coloca que a dor maior em qualquer processo obsessivo não é de quem está encarnado. E olha, a gente sofre tanto, né? A gente chega lá aperreado, se descabelando e tal, chorando, com dor aqui, dor acolá, com problema assim, assim, assado. Mas, na verdade, a dor maior é de quem está desencarnado. Porque aqui na carne, a gente ainda tem a proteção do esquecimento, mas lá não. Quem está desencarnado está totalmente desprotegido. E as memórias de tudo o que fez, ou o que a gente fez com a pessoa desencarnada, são como um ferro quente enfiando na carne. Né? Então, são extremamente dolorosas. Então, sofre mais aquele que é chamado de obsessor do que aquele a quem chamamos de obsidiado. Né? Porque as Então, memórias são. médium não é vítima, como muitos se acham, né? Médium não é Sim, vítima. isso, ele é um trabalhador que se coloca à disposição para isso, né? Inclusive, a irmã se fala que aí é uma obsessão controlada, né? É uma obsessão Isso. controlada, levando em consideração a postura moral desse médium, que de forma muito estável que ele tem já, em que ele consegue, mesmo diante dessa instabilidade emocional que ele se vê envolvido, né, ele consegue fazer essa conexão divina e, no momento exato, apropriado, a desconexão com essa pessoa, que, na verdade, não é um obsessor ligado a ele de forma premeditada, de uma forma vingativa. É uma situação momentânea de socorro. Então, o médium, ele chama, como você disse, é o chamado da isca mediúnica, mas com um propósito, é um trabalho. Não é a pessoa ser colocada de forma negligente numa situação dessa. Né? Então, A realmente grande questão que ela responde aí, eu queria que vocês colocassem a resposta dela, é por que se permite, né? Porque é permitido ao médium passar por esses tipos pesados de obsessão. É exatamente o que a gente estava refletindo até um pouco antes da gravação, né? É, de que adiantaria o médium estudar tanto, né? Se conhecer, porque no processo mediúnico de educação da mediunidade, a gente faz um estudo de si mesmo, faz um trabalho de autodomínio, de autocontrole, de estudo da doutrina espírita. É tanto estudo que a gente faz, e de que adiantaria tudo isso se não tivesse a serviço do bem? Né? Iria servir só a si mesmo? Não. O médium, ele, quando aceita ou resolve reencarnar como médium, é justamente para poder servir a esses espíritos que estão necessitados e para poder ajudar a espalhar a luz que em parte é dele, mas em parte também é do Mestre Jesus, para levar a esses espíritos essa luz e assim ajudá-los a sair desse sofrimento em que se encontram e receber uma nova oportunidade de crescimento e de construção, né? Dena quer acrescentar aí? Não, você falou perfeitamente, é isso mesmo.
O tema do livro é reforma íntima, né? E nesse capítulo eu queria que vocês refletissem comigo aqui, dissessem o que vocês acreditam, qual é a relação da nossa, enquanto médio, da reforma íntima nesse trabalho de mediunidade e nesses processos obsessivos. Na questão da mediunidade, a reforma íntima, de uma maneira geral, ela é imprescindível, né? Faz parte do crescimento da gente como ser humano, de desenvolvimento pessoal, coletivo e do orbe, de uma maneira geral, para uma passagem para o mundo de regeneração o quanto antes, e o bem da sociedade. Até porque, já disse Jesus, né? Buscai primeiro as coisas de Deus, que as demais virão por acréscimo. Então, e tudo isso precisa passar por a gente. E do ponto de vista específico da mediunidade, é exatamente porque os médios, de uma maneira geral, têm uma carga assim, de disciplina muito maior, até por conta de passados, às vezes, comprometedores, né, que nesse momento que ele assume o compromisso da mediunidade, primeiramente ele está educando a si mesmo, através das presenças espirituais que vem, que ele precisa acolher, e também porque é assim que ele vai tendo o domínio sobre a recepção desses obsessores, ditos obsessores, mas não são assim, são espíritos, como é que se diz, fora do contexto voltado para o bem, né? Então, momentaneamente. E também para que eles próprios possam se desvincular de antigas companhias que foram prejudicadas no passado. Porque, como dizia o próprio Cristo, se você não se educa, não adianta afastar um espírito, senão viram 7, 9, 10, 12, porque não é simplesmente com uma varinha de condão e assim, saia, né? Porque você próprio vai atrair essas companhias. Então, para o próprio equilíbrio do médium, essa questão da educação é importante. E ele vai adquirindo mais resistência também, né, Dina? Porque eu lembro, tem um outro livro que a gente está estudando lá no GESP aos poucos. Aliás, já houve o estudo e a gente vai estudar novamente, que é o Mediunidade e a Cura da Ferida da Fragilidade, se eu não me engano, o nome do livro é esse. E é justamente o médium, muitas vezes, é uma pessoa que é frágil, ele às vezes tem uma tendência, como todos nós somos, né? Mas ele parece que tem uma dosezinha de fragilidade a mais. E o exercício mediúnico, o contato com o sofrimento e com as vivências daqueles espíritos ditos obsessores, né? Os espíritos que muitas vezes se apresentam com muita raiva, como era o caso do capítulo que a gente está estudando agora, o contato com esse universo todinho traz uma noção diferente para o médium e faz com que ele compreenda determinados meandres do ser humano, da mente humana, do coração humano, e ele vai se tornando uma pessoa mais resistente, mais resiliente. E aí, com isso, ele tem o que elas chamam de patrimônio autodefensivo maior. Não é? Então, ele vai conseguindo se fortalecer, vai conseguindo curar a ferida da fragilidade, na medida em que ele vai entrando em contato com isso, ele diz, poxa, isso aí, esse sentimento aí que esse espírito tinha, um pedacinho dele, eu também tenho em mim. Então, eu preciso fortalecer isso. Então, aí vai interagindo a mediunidade com o autoconhecimento. Então, é necessário, todo o trabalho de desenvolvimento mediúnico inclui também um trabalho de autoconhecimento, né? Então, esse trabalho de autoconhecimento vai ajudando, junto com o desenvolvimento mediúnico, vai ajudando o médium a distinguir o que é de um e o que é de outro, o que é seu, que é a grande dúvida do médium, né? Isso que eu estou falando é meu ou é do espírito comunicante, que muitas vezes fica difícil, mas na medida em que a gente realiza o autoconhecimento e que a gente entra em contato com essas realidades, a gente vai aprendendo a distinguir e vai se tornando mais resistente.
Em outro livro, eu não lembro qual, o Vanderlei comenta, eu acho que foi também numa palestra sobre um livro, que ele coloca, né, que o obsessor, ele não é o inimigo. A gente precisa desmistificar que o obsessor é o inimigo. O obsessor, ele é muito amigo do médium, porque ele ensina muito, né? O processo obsessivo, ele pode ensinar muito ao médium, né? E o médium, ele nega a primeira mediunidade, muitos deles, e tem medo e não gosta e reclama, né? E eu não sei qual foi o livro que eu li que fala disso, foi do Vanderlei, e você precisa aprender a se relacionar com esse processo obsessivo de uma forma que você vá também trazer conhecimento para você. Brincando um pouquinho, né, sobre isso, eu li, né, a respeito e eu até concordo, que três pessoas que chegam para lhe dizer a verdade. E essa verdade às vezes choca, mas acorda. São elas, as crianças, os bêbados e os inimigos. Porque diante da raiva, né, aí lhe joga. Então, no caso dos inimigos, eu faço o link, né, com o suposto obsessor, porque ele leva para você uma realidade que você ou realmente, porque está na matéria, desconhecia, né, desconhece, esqueceu, ou porque você ainda se achando, né, que já é alguém mais evoluído, está longe daquilo ali, e ele vai e lhe diz, isso não só para o médium, mas também quem está ali dialogando, né? E até mesmo para o paciente, né, que vai em busca da cura, por assim dizer. Então, o obsessor, muitas vezes, é uma pessoa que lhe tinha amor, mas o amor foi traído, o amor se transformou em ódio. É como se diz, o ódio é o amor às avessas. E por ser às avessas, a partir do momento da compreensão e do perdão, ele se transforma novamente em um sentimento melhor e que ao longo do tempo, onde existindo a verdade, de mudança de comportamento, ele pode ser restaurado. Né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar e sair do campo da vitimização e, primeiramente, pedir perdão a Deus por ter machucado alguém, mesmo que você não lembre, que isso é a grande diferença no livro, vem mostrando, em relação à pessoa desencarnada. Porque os seus atos, tudo que você praticou está ali sempre lhe machucando, como o Clotilde falou, feito um ferro, porque a memória não se apaga. É o que acontece também, apesar de não ser o tema daqui da história, é o que acontece com os suicidas, né? Porque fica rememorando, revendo aquelas cenas. Mesmo assim, com relação a comportamentos em que uma pessoa tirou a vida de outro, uma pessoa que traiu o outro, que deixou a pessoa numa situação de miserabilidade emocional, financeira, ou seja, todas essas tragédias humanas que muitas vezes a gente não vê por aqui a punição, né, a justiça efetivada, mas que no plano espiritual ela vem assim com toda a carga, porque ao sermos criados nós temos uma consciência e dela ninguém escapa. E chega a tal ponto, né, das pessoas numa situação de culpabilidade muito grande, elas se transformarem até o seu próprio perispírito em situações até de isantropia, que também é uma outra história. Mas, assim, é uma coisa muito forte, né? Sempre falam. É por isso que há a recomendação de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, para que o despertar no plano espiritual não lhe traga uma dor maior, né? Que é o arrependimento tardio, que eu acho que a gente já estudou sobre isso também nesse próprio livro. Eu queria lembrar aqui também que uma outra coisa que a gente muitas vezes tem muito medo dos obsessores, né? E tem também uma outra reflexão, eu creio que já vi em livro espírita, que os medos são os nossos maiores professores. Então, tudo que a gente tiver medo, vá ao encontro, abrace esse medo,
para você estudar e você vai ver que é ali onde onde estão os seus maiores aprendizados, né? Então você tem medo, por exemplo, uma pessoa que já foi casada ou que nunca foi, tem medo de entrar num relacionamento mais duradouro. Por que será, né? Então, vá estudar um pouquinho a si mesmo e descobrir por quê. Não que obrigatoriamente você tenha que entrar num relacionamento para ser feliz, de forma nenhuma, mas fechar uma janela também não. Então, estudar isso aí. Por que que você tem esse medo tão grande? Ah, mas eu tenho medo de altura, eu tenho um pavor de altura imenso. Vai estudar por que que você tem medo de altura. Certamente isso aí vai lhe trazer um grande crescimento e um grande aprendizado. Aí eu morro de medo de cuidar de um bebê, eu acho que eu vou deixar ele cair a qualquer momento. A mesma coisa com pessoas idosas, né? Então, esses medos vão te trazer muitos aprendizados. Então, vá ao encontro desse medo. O obsessor, ele nada mais é do que, como Dena falou, um espírito que muitas vezes foi amado por nós e que nos amava. E por algum motivo esse amor adoeceu. Eu gosto de usar essa expressão, o amor adoeceu. E quando a gente perde o medo desse obsessor e procura enxergá-lo como um igual, né, que merece a oportunidade de ser feliz, tanto quanto nós. E muitas vezes esse processo obsessivo volta a ser uma grande amizade e aquele obsessor, dito obsessor, né? Eu gosto de falar assim, o dito obsessor, que muitas vezes não volta a ter uma nova oportunidade de reconstrução da sua felicidade, assim como a gente, que muitas vezes é a gente que está preso, né, e não percebe. É isso. Eu Tem queria. tem uma frasezinha que de Hermance, aliás, uma frase, não, uma pergunta do Livro dos Espíritos, com a qual Hermance praticamente fecha o capítulo, né? Que ela relembra a questão assim, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E o Espírito Verdade responde: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, veja que isso não é novidade. A irmã não está trazendo nada novo, ela apenas está mostrando a gente detalhes e explicando melhor alguma coisa que já estava lá na codificação desde o seu nascedouro, né? E a Assim, pressão, sim, continue. e a pressão por testemunho, né, como diz aqui o estudo, que está bem focado na mediunidade, mas a vida ela é um manancial de testemunho nosso. Se outrora o testemunho da reforma, do pensar, do sentir, do agir, passava pelos circos, né, romanos, né, em que a pessoa era colocada à prova em a sua vida, né? Hoje a gente já tem um testemunho diferenciado, que é no campo do afeto, é o testemunho na sua vida cotidiana, na sua vida diária. Especificamente no caso do estudo do livro, focou na mediunidade, né, em que você se coloca à disposição e prova o seu testemunho nesse serviço de atendimento ao próximo, de amorosidade. Mas, diuturnamente, nós somos colocados em provas, né, de testemunho, diariamente. Então, assim, é sempre bom a gente observar. E naquilo que a gente não tiver força e coragem ainda, que a gente se sentir fragilizado, a gente agir como o Sinésio agiu aqui, na tentativa de nos religar ao Criador e orar, pedir força, coragem e mostrar que ainda tem ainda muita fragilidade, mas que está ali firme e forte no desejo de superá-las, né? Então, essa prova de testemunho, ela é diária, né? A partir do momento que a gente acorda. É uma nova página a se escrever no livro da vida, todos os dias. É o E presente nós divino. somos médios 24 horas, então não tem Isso. horário, né? Essa pressão ela é 24 horas também. Eu queria encerrar aqui o programa, porque a gente já está partindo aí para os segundos finais do nosso programa. Com o início do livro, do capítulo, ela coloca
Evangelho, no capítulo 28, item 81. Eu vou pedir permissão para ler, porque eu não consegui decorar, mas o Evangelho fala assim: para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que, as mais das vezes, basta para livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Então, assim, quem não quiser reler também pode olhar lá no Evangelho, é o capítulo 28, item 81, não é? E ela vai trazer aqui essa expressão aqui, que muitas vezes a gente acha e acredita que a gente só vai se livrar disso, do obsessor, do processo obsessivo, dentro da casa espírita, né, ou da sua fé. E muitas vezes essa blindagem, essa defesa, né, é no próprio processo de autoconhecimento e a reforma íntima. Então, é o convite que a irmã se deixa, é que possamos, né, trabalhar essa reforma íntima para que possamos melhorar a nossa mediunidade e aprender com nossos amigos obsessores, né, que tem muito a nos ensinar nesses processos. Claro que em muitos casos a casa espírita é muito importante para se livrar desse processo. Mas assim, se a gente trabalha essa mediunidade 24 horas por dia, no sentido de fazer o bem, de praticar, né, estar sempre orando, vigiando, eu acredito que a gente já tem uma defesa aí energética muito grande para esses processos não acontecerem com tanta frequência. Agradecer a Denairan, agradecer a Clotilde pela participação conosco hoje no programa e agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você chegou até aqui e gostou, deixa teu like, porque esse feedback é muito importante para a gente, é muito importante para o próprio YouTube reconhecer que o assunto é interessante e que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Mais uma vez agradeço a vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Pois é, pessoal, um abraço grande e sempre lembrando que a doença e a cura está dentro de nós, né? Então, que a gente possa ser melhor a cada dia para que esse amparo ainda seja maior. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima e muito obrigada. Tchau.